Bom, é isso. Vamos continuar nosso trabalho e hoje nós vamos tratar de um assunto que ele é muito sério, que é relacionado aos contratos. Um dos documentos que, se você souber fazer, você tem muito prestígio com o seu patrão na empresa, com o seu chefe, porque é um documento que vai garantir que alguma coisa seja realizada pela empresa para algum tipo de cliente também. Vamos entender o que é um contrato e do que se trata. E lembrando que cada documento que eu aprendo a fazer vai me dando mais sustentação para poder manter a minha até presença na empresa, certo? Então, vamos lá. Então, o que é um contrato? Contratos são documentos que garantem o cumprimento de um acordo firmado entre duas ou mais partes. Isso é um contrato. Olha, não se há mais essa questão de você firmar um compromisso com a pessoa só de boca. Isso há muito tempo que isso não existe. Então, qualquer serviço, qualquer relação entre duas partes, deve haver um combinado, um contrato aqui, né? Então, mas assim, claro que tem pessoas boas, pessoas de confiança, mas é bom você aprender a fazer esse documento. Vamos ver alguns tipos de contratos? Olha, contrato de compra e venda de imóveis, tá bom? É um exemplo. Contrato de locação de veículos, um aluguel também é outro exemplo. Temos aqui a prestação de serviço. Aqui é interessante, de repente você vai fazer um curso de inglês, um cursinho de inglês, aí você faz um contrato com aquela escola, colocando os dias de pagamento, né? Nós vamos ver os detalhes do contrato em instantes. Certidão de casamento é um tipo de contrato. Contratos sociais empresariais, muito importante esse tipo de contrato, que é firmado entre a empresa e o próprio governo também. Contrato de empréstimos financeiros. Ai, meu Deus do céu, você já imaginou tanto documento? Você já fez algum tipo de empréstimo? Você assina umas 80 folhas ali, né? A paciência é ler aquilo tudo, né? Então você vai assinar um contrato. É um contrato de empréstimo financeiro. Financiamentos também de imóveis e veículos, você vai financiar, você então está referendando que você vai cumprir a sua parte. Alguém está passando um veículo para você, no caso um banco está te financiando alguma coisa, e você se comprometeu a pagar as prestações, as parcelas, certo? Então vamos lá. Principais partes de um contrato. Então aqui nós vamos ver a parte prática, tá? Direto ao assunto, sem enrolação, tá bom? O contrato então nós vamos ter, tá? A primeira cláusula aqui. Antes aqui, vamos ter o enunciado do contrato, tá bom? No enunciado, a gente vai colocar o nome das partes, tá? Os documentos das partes e o endereço das partes. São essas três informações. Por exemplo, entre a pessoa de João da Silva com CPF XXX, residente na rua XXX, e a empresa Case com CNPJ XXX, residente na rua XXX, se estabelece o presente contrato. Então, a gente colocou as partes que estão envolvidas nesse acordo comum entre as duas partes. Aqui na segunda parte, nós vamos colocar na cláusula 2, que seria do objetivo do contrato. Olha, nessa parte aqui, deve se manter muito claro o que realmente vai ser acordado. Se compromete o contratado. Quem que é o contratado? O contratado é aquela empresa que vai prestar o serviço, a oferecer as aulas de inglês avançado ao contratante, que seria, no caso, o aluno, conforme os termos deste contrato. Na cláusula 3, das etapas do contrato. O presente curso terá 4 etapas ou módulos distintos, oferecendo suporte de aulas presenciais e online. Então, como vai ser ministrado? Então, a gente pode colocar, incluído no contrato, as etapas desse contrato. Cláusula 4, da duração. O presente contrato terá uma duração de 12 meses, sendo as aulas 2 vezes na semana, de 4 horas cada aula. Isso aqui é muito importante ficar bem claro. Por que é importante ficar bem claro? Porque amanhã ou depois, se uma parte reclamar, não, você falou para mim que seria 20 meses, mas está escrito 12 meses, não, aqui está, né? Tá escrito 12 meses, então vai ser 12 meses. Tá? Aqui está falando aqui, ó, sendo as aulas 2 vezes na semana, de 4 horas cada aula. Então, o cara não pode falar que a aula foi combinada que seria de 6 horas, porque está escrito no contrato. Isso aqui é o ponto do contrato, certo? Cláusula 5, dos valores. Então, a gente vai especificar tudo quanto é valor que tiver dentro do contrato. Olha esse caso desse exemplo. Se compromete a contratante a pagar, no caso o aluno, 12 parcelas de R$ 199,90, sempre por extenso, qualquer valor que você colocar em um contrato, sendo o vencimento todo dia 10 de cada mês. Em caso de atraso e tal, será cobrado 5% de multas e 0,10 centavos, de juros diários. Então, isso aqui, tudo que envolve valores, vai nessa cláusula dos valores, certo? Cláusula 6, das garantias. Se compromete o contratado a oferecer qualidade nas aulas, materiais
indicações para intercâmbio. Então, o que eu dou de garantia, certo? Para que essa pessoa que está contratando o serviço da minha empresa, ela possa se sentir segura. Inclusive, eu posso falar para você que eu tenho conhecimento de publicidade. 80% dos contratos que são firmados entre duas pessoas, principalmente prestação de serviço, eles são fechados dentro da garantia. Isso aí realmente deixa a pessoa mais segura. Cláusula 7, do cancelamento e das penalidades. Isso aqui é importante notar. Em caso de descumprimento do presente contrato por parte do contratado, fica automaticamente cancelado e, em caso de cancelamento por parte do contratante, deverá se aplicar a multa de R$200. Isso aqui é importante por quê? Para que haja uma certa credibilidade no trabalho que está sendo prestado. Então, a pessoa começa uma coisa hoje, amanhã já tem ideia de mudar, ele pode até mudar, mas sabe que tem consequências. O ser humano, muitas vezes, conforme um célebre filósofo aí, muitas vezes o que ele promete de manhã, ele não se sustenta à tarde. E o contrato é bom para a pessoa ficar relembrando, né? Poxa, eu firmei um compromisso com tal pessoa. E aí eu tenho que cumprir esse compromisso, certo? Cláusula 8, das disposições gerais. Olha, aqui se coloca as demais informações relevantes. Tudo que você não colocou anteriormente, quiser colocar, você coloca na cláusula 8. Tanto é que tem muitos contratos prontos que você firma, né? Você tem contrato que você compra, até em papelaria você compra termo de contrato. Eu já vi papelaria vender contrato, você vai só preencher os dados. Mas aqui você coloca tudo. São aquelas letrinhas, geralmente o pessoal não tem muita paciência de ler. Mas é bom a pessoa ler. Uma coisa que eu oriento muito a você é tomar cuidado para não ser desonesto com o cliente. Se você está lá no escritório, trabalha, está fazendo um contrato para o seu patrão, de incluir cláusulas. Como é que eu vou falar isso? Uma cláusula. A palavra nem seria falsa. Coisas que estão nas entrelinhas, né? Que você não explicou direito para o cliente, está amarrando o cliente naquele contrato, certo? Porque existem coisas abusivas também em contrato. E nisso o órgão de proteção do consumidor, certo? Está muito de olho, tá? Muito de olho mesmo. Tem casos de contrato que dá tanta confusão, e até a própria polícia pode ser acionada em determinada situação, né? E daqui nós temos aqui, logo em seguida, né, as assinaturas do contratante, do contratado, a data do contrato, é feita sempre em 2 vias, e é importante que essas assinaturas sejam reconhecidas em cartório, certo? Aqui vamos ao modelinho de um contrato que eu coloquei, tá vendo? Contrato de prestação de serviço de coaching, um exemplo aqui, ó. Aí vem todos os itens. Aqui é diferente um pouquinho do que eu falei anteriormente, mas isso aqui não é muito de via de regra. Você sempre lembrando, se você respeitar aqueles 8 itens que eu coloquei, o seu contrato sai impecável, porque aquilo ali é uma base de qualquer contrato, aquilo é o que não pode faltar em um contrato. Então, Oliveira, eu posso colocar alguma coisa a mais no contrato? Posso. Eu posso especificar alguma coisa que possa ser acordada entre 2 partes, tá certo? Então, pode ser colocado, tá? Pode ser colocado. Então, por exemplo, uma vez eu trabalhei, fui prestar um serviço para uma empresa que no contrato eles colocaram que então a gente foi acordar, não tinha na base do contrato dele, mas eu pedi um veículo para eu poder me movimentar. Aí eles pegaram e colocaram incluído no contrato que a minha prestação de serviço para aquela empresa incluir um veículo, tá? Então, essa é a parte importante para que você observe, porque um documento que é firmado entre 2 pessoas, ele deve ter, certo? Deve ter sim um suporte, tá? Um suporte importante para que a pessoa ela cumpra de um lado e a outra também cumpra do outro, para que não haja discussões, para que não haja desavença, até situações até mais graves de uma pessoa até agredir a outra, né? Moralmente, por palavras ou até fisicamente. O que foi cumprido deve ser, tá? Combinado. Então, vamos falar uma frase aí comigo aí, ó. Pensa na sua mente aí. Combinado não sai caro, não é verdade? O combinado não sai caro. Então, se você faz um contrato bem feito, assinado, correto, as 2 partes vão pensar 2 vezes antes de descumprir ou até prejudicar a outra parte de má fé, ou às vezes até sem ter um entendimento correto do que a pessoa realmente está fazendo, tá certo? Então, vamos agora ao nosso momento do RH, que é a nossa parte final de cada aula. Olha, eu queria alertar você para um ponto importante, tá bom? Sobre a questão da nossa, como é que é a palavra correta? Cobiça dentro do mundo profissional. Muito cuidado com isso. Aprenda a levar a sua vida em equilíbrio. Você deve procurar, né, se profissionalizar, ter uma profissão estável, mas procura, sim, equilibrar aquilo que você ganha, aquilo que você tem, com a sua vida também bacana e social com as pessoas, certo? Não se isole, não seja aquela pessoa chata, não seja aquela pessoa, né, que às vezes acha que você conseguir uma boa profissão, você é melhor que todo mundo. Não faz isso. Cuidado para que você cresça e o mais importante, né, procure ensinar.
Procure compartilhar com as pessoas aquilo de melhor que você desenvolveu dentro do seu mundo profissional. Assim você vai crescer 2 vezes mais, porque se você crer, de repente, né, Deus te abençoa, as pessoas vão ter um nível de confiança em você maior, tá certo? E a cada dia que passa, você vai ter mais motivação para crescer no que você está fazendo. Faça a sua vida e o seu momento ter significado. Seja você mesmo sempre. E é isso aí. Até a próxima aula. Vamos lá!